Olá, galerinha do sétimo ano. Nessa aula, vamos recordar um pouco de potenciação e radiciação, mas nessa recordação, a gente já vai aprender como fica a potência e a raiz com números racionais, tá bom? Então, agora a gente vai ver como fica a potência e raiz de fração e de número decimal. Na verdade, vocês já viram isso no passado. Esse ano a gente vai recordar, agora dando nome. Agora a nossa fração e o nosso decimal tem o nome do conjunto deles, que é o conjunto dos números racionais. Até ano passado, a gente só aprendeu a raiz e a potência de fração e de decimal. Esse ano a gente está recordando para amarrar essas ideias, para ter um nome na cabeça, tá bom? O nome do conjunto, números racionais, que é isso que a gente está aprendendo agora, tá bom? Bom, então vamos lá. Recordando lá do sexto ano, o que a gente tem numa potenciação? Então, a gente tem um número grande, um número pequenininho em cima e uma resposta da conta. Como se chamam essas coisas numa potência? Bom, o número grande a gente chama de base, então essa aqui é a base. O pequenininho, que eu brinquei com vocês ano passado, que todo pequenininho era briguento, lembra? O pequenininho é o expoente. E a resposta dessa conta, no caso 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, é o que a gente chama de potência, tá? Então, prestem muita atenção nisso, porque o exercício pode pedir qual a potência de 2 ao cubo? E vocês não respondem porque não sabem o que significa potência, tá? Então, lembrem-se, a resposta de uma potência é o que a gente chama de potência, tá bom? Então, vamos recordar um pouquinho de potências. Então, eu tenho 2 ao cubo. Que conta eu tenho que fazer, Pro? Bom, lembra, o pequenininho só manda no grandão. E ele manda o grandão se repetir. Então, 2 ao cubo vai ser 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. Aí, a gente copia a outra multiplicação. 4 vezes 2 dá 8, tá? Então, a potência, a resposta de 2 ao cubo é 8, ok? Então, como ficaria esse exemplo com um número racional? Como ficaria uma potência usando um número racional? Então, o exemplo 1. 1 meio elevado ao cubo. Então, vamos lá. Fica 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Pro, como que eu vou multiplicar isso? Da mesma maneira. Primeiro, a gente faz a multiplicação desses dois. Multiplicação de frações, de cima vezes o de cima, ou de baixo vezes o de baixo. Igualzinho a gente aprendeu nas últimas aulas. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Aí, eu copio a última fração que está faltando. Faço a multiplicação do mesmo jeito. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8, tá? Então, 1 meio ao cubo, o resultado dá 1 oitavo, ok?
Exemplo 2 agora. Como fica a potenciação se for um número decimal? Então, a potência fica exatamente como todas as outras. A única diferença é que quando é número inteiro, normalmente a gente já sabe de cor as multiplicações. Quando se trata de número decimal, a gente precisa fazer a multiplicação num cantinho, porque a chance de errar de cabeça numa conta dessa, por exemplo, é muito grande, tá? Então, a gente vai fazer os dois primeiros, 2,1 vezes 2,1, que vai dar 4,41. E copia todos os outros que a gente não usou ainda. Agora, faz os dois próximos. 4,41 vezes 2,1, que vai dar 9,261. E assim por diante. Pro, tem que ir colocando todos esses números? Sim, de preferência. Porque se a gente arredonda aqui, arredonda todas as multiplicações, quando chega lá na nossa resposta final, a diferença dá muito grande, tá? Na resposta final, a gente vai arredondar. Mas o ideal é que no caminho aqui, ó, vocês não arredondem, tá? Então, 9,261 vezes 2,1 vai dar 19,4481. Aí falta só uma multiplicação agora. 19,4481 vezes 2,1, que dá no final 40,84101. Tem que pôr tudo isso pro? Não. Só duas casas depois da vírgula já tá bom. Então, 2,1 elevado à quinta potência dá 40,84, tá bom? Lembrando sempre daquelas regrinhas de arredondamento que a gente fazia, que a gente aprendeu no ano passado, tá? Eu quero arredondar duas casas, eu vou olhar sempre o próximo número. Se ele for 0, 1, 2, 3 ou 4, o número anterior mantém como está. Se ele for 5, 6, 7, 8 ou 9, esse 84 viraria 85, tá? Então, tem que prestar bastante atenção quando for número decimal nessa regra de arredondamento, tá bom? Como resolvemos quando o expoente é negativo? Pronto, chegamos em algo que nós não vimos no ano passado. Olhem que loucura! Agora, o expoente é um número negativo. Pronto, Pro, agora já não sei fazer mais nada. Agora ficou difícil. Não, na verdade, sabe o que significa isso? Quando o expoente é negativo, só significa que a base está invertida. Então, qual é o primeiro passo? Ah, o expoente é negativo? É. Então, qual é o primeiro passo? Inverter a base. O 2 vem para baixo, o 3 vai para cima. Depois que a gente inverteu, aí o expoente volta ao normal, ele volta a ser um número positivo, tá? Olha só, inverti, o 3 veio para cima, o 2 foi para baixo e o meu expoente virou um expoente normal, como todos os que a gente conhece. Então, como que a gente vai fazer isso aqui agora, Pro? 3 meios vezes 3 meios vezes 3 meios. E aí a gente multiplica de 2 em 2, como qualquer potenciação normal, tá bom?
o resultado dessa potência seria 27 oitavos, ok? Então, todas as vezes que o expoente for um número negativo, só significa que a nossa base está invertida, tá bom? Tudo bem? Vamos agora ver algumas propriedades da potenciação, que são regrinhas que vão nos ajudar a resolver alguns tipos de potência, tá? Não são todos. E tem situações que essa regrinha facilita a nossa vida e outras situações que não facilita. Então, vocês vão decidir o que acham melhor para usar. Eu vou apresentar para vocês as regrinhas e vocês vão decidir o que vocês preferem, tá? Então, a primeira regrinha que tem, a primeira propriedade, é a propriedade da multiplicação de potências de mesma base. Então, reparem, olha a regra servindo só para alguns casos. Eu só posso usar essa regra se a base da potência for igual. Então, já diminui muito a quantidade de exercícios que eu tenho. Mas se a base for igual, eu posso usar essa regra. Se resolver para mim, vocês vão ver que é uma regra muito simples. Se no exercício que eu estiver fazendo, eu puder usar essa regra, ótimo. Se servir, se adiantar, ótimo, tá? Então, qual é a regra, Pro? Tem que decorar essa frase, tá? Conserva a base e soma os expoentes. Ó, um exemplo para vocês verem como é facinho. Eu tenho 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. Então, o que eu vou fazer? Conserva a base, é o 3, soma os expoentes, 3 mais 3, tá? A resposta da minha conta seria 3, 3 mais 3, 6, ok? Então, mas termina aqui? Sim, termina aqui. Se o seu exercício não pedir um resultado de número, não exigir que você dê um número mesmo, um resultado, a sua conta pode muito bem terminar por aqui. Por exemplo, tem alguns exercícios que pedem assim: reduza a uma só potência. É só você usar essa regrinha, essas regrinhas que eu vou ensinar para vocês aqui agora, e reduzir a uma potência só, tá bom? Tem casos que essas regras nos ajudam muito e tem casos que não ajudam tanto, mas é bom saber, tá? Bom, então a primeira regrinha é a da multiplicação de potências de mesma base. A segunda regrinha é a de divisão de potências de mesma base. Então, como fica a divisão? Qual é a regra? A regra é: conserva a base, subtrai os expoentes, tá? Então, olha o exemplo. 3 ao cubo dividido por 3 ao quadrado. Então, a gente vai fazer, seguindo a regra, conserva a base, subtrai os expoentes. 3 menos 2 dá 1. Então, dá 3 elevado à primeira potência, que é o mesmo que só 3. Esse aqui é um caso típico da regra facilitando a nossa vida. Por quê? Eu teria que resolver 3 ao cubo, que dá 27. Depois, eu teria que resolver 3 ao quadrado, que dá 9. Aí, eu teria que fazer a divisão de 27 dividido por 9 para descobrir que o resultado é 3. Usando a regra, eu consegui descobrir que o resultado é 3 muito antes e com muito mais facilidade, tá? Então, nesses casos, a regra ajuda bastante. Em outros casos, não ajuda tanto. Por exemplo, nesse exercício aqui,
Se o exercício pedisse para eu descobrir o valor dessa potência, quanto dá esse resultado, não ia fazer muita diferença, porque eu teria multiplicado aqui, depois teria multiplicado um pelo outro. Aqui eu só vou fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 6 vezes direto. Então, não melhora tanto a nossa vida. Agora, nesse caso aqui, melhora bastante, tá? Bom, então vamos agora para a última propriedade. A última propriedade é potência de outra potência, tá? Professora, pelo amor de Deus, potência de outra potência, como que é isso? Não é simples. Olha só, eu tenho uma potência de uma outra potência, ok? Então eu teria uma opção para resolver isso aqui. Eu poderia resolver essa potência aqui, ver quanto dá. Depois que eu resolvesse, era só eu elevar ao quadrado o resultado que desse aqui. Mas existe uma outra maneira mais simples, que é usando a regra. Então, o que diz a regra da potência de outra potência? Ela diz assim: multiplica-se os expoentes da potência que a gente tem. Então, olha só, conserva a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6. Então, fica 5 elevado à sexta potência, tá? Então, essas são as 3 propriedades da potenciação que a gente vai ver hoje. Quando vocês acharem que elas facilitarão a vida de vocês, pode usar, não tem problema. Se quiser continuar fazendo a conta do jeito tradicional também, não tem problema. O importante é não errar, tá? Cada um de vocês usa o método que preferir. Só tem um detalhe, que essas propriedades facilitam a nossa vida em determinados momentos, isso é fato. Então, se eu posso dar uma dica, aprendam as propriedades e aprendam a usar, porque vão ter situações que elas vão facilitar a vida de vocês muito, tá bom? Bom, só recordando mais uma coisinha aqui. Qualquer número elevado a zero é igual a 1, tá? Porque nunca é demais repetir, vocês sempre esquecem. Então, o número está elevado a zero? Ok. O resultado vai ser 1. Tudo bem? Certo? Vamos para alguns exemplos, então. Determine o valor das potências. Então, eu tenho 2/5 elevado a menos 3. Agora, vocês já sabem que isso não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? O que eu preciso fazer primeiro? Se o expoente está negativo, significa que a minha base está invertida. Então, eu vou desinverter primeiro. O 5 vai ficar em cima, o 2 vai ficar embaixo e o meu expoente vai voltar ao normal. Vai voltar a ser 3. Aí, a gente vai multiplicar 5 meios vezes 5 meios vezes 5 meios. Multiplica primeiro os dois, que dá 25 quartos. Copia a terceira parcela. Aí, multiplica esses dois que estão faltando. 25 vezes 5, 125. 4 vezes 2, 8. E o resultado final fica 125 sobre 8. 125 oitavos, tá bom? Mais um exemplo. Determine o valor das expressões. Então, repara o que é que eu coloquei aqui. Professora, pelo amor de Deus, o que seria isso? Bom, a gente tem que ir aos poucos, tá? Antes de eu pensar nesse expoente negativo aqui,
eu preciso resolver o que está dentro do parênteses. Lembra? Expressão numérica, a gente sempre resolve primeiro o que está dentro do parênteses. E como que eu resolvo isso que está dentro do parênteses? Bom, é uma adição, ou melhor, é uma subtração de frações. Ô, Pro, mas esse 1 não é fração. Realmente não é. Mas quando não tem nada embaixo dele, significa que está o 1. Então, na verdade, isso aqui nada mais é do que isso aqui. São duas frações que eu tenho uma conta de menos. Para fazer a subtração de frações, eu preciso tirar o MMC dos denominadores. Então, tiro o MMC, descobre que dá 4, não é assim? Aí a gente vai fazer aquela regrinha. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 5 dá 5. 4 dividido por 1 dá 4, vezes 1 dá 4. E o menos continua aqui. Bom, estamos fazendo por enquanto só essa subtração aqui, ó. Reparem que o expoente eu estou só copiando. Bom, e aí o que eu faço? Aí eu resolvo. 5 menos 4 dá 1. E o 4 do denominador continua o 4 mesmo. Agora eu vou cuidar desse expoente negativo, tá bom? Então, vamos lá. Se o expoente é negativo, significa que a minha base está invertida, não é isso mesmo? Então, eu vou primeiro desinverter. O 4 vem para cima, o 1 vai para baixo. Ô, Pro, mas 4 sobre 1 não é a mesma coisa que 4? Eu posso tirar esse 1 daqui? Pode sim, porque vai facilitar muito a nossa vida. Quando o denominador é igual a 1, eu tenho a opção de colocá-lo ou de não colocá-lo, como era esse caso aqui, ó. Pro, mas quando que eu coloco e quando que eu não coloco? Bom, a gente coloca quando precisa fazer a conta. E normalmente a gente não coloca quando isso vai facilitar muito a nossa vida. Por exemplo, agora. Então, se eu não coloco esse 1 aqui no denominador, vai ficar 4 ao cubo. E aí é só eu fazer 4 vezes 4 vezes 4, que é uma conta muito básica, tá? Pro, e se eu tivesse feito 4 sobre 1 vezes 4 sobre 1 vezes 4 sobre 1? Você chegaria na mesma resposta 64, mas seria 64 sobre 1, que é a mesma coisa que só 64. Então, tanto faz você manter o 1 aqui embaixo como você não manter, tá bom? Olha um tipo de exemplo daquele exercício que eu falei para vocês que era só somar, só usar a propriedade. Então, eu tenho aqui, ó, menos 2,1 ao quadrado vezes menos 2,1 à quinta potência. Nesse exercício, ele só quer que reduza a uma só potência, então ele não quer que responda, ele não quer o valor do resultado, ele quer só que deixe uma potência só. Então, é só a gente usar a propriedade. Conserva a base, então menos 2,1, soma os expoentes, porque é uma multiplicação. 2 mais 5, 7, tá? Nesse caso da letra B agora, 6,7 elevado à nona potência, dividido por 6,7 elevado ao cubo. Conserva a base. Como é uma divisão, subtrai os expoentes. 9 menos 3, 6, tá? Nesse outro caso, é uma potência de outra potência. Então, conserva a base, 3,3,
multiplica os expoentes. 2 vezes 7, 14, tá? E assim a gente finaliza esse tipo de exercício que pede só para reduzir a uma só potência, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho de radiciação. Como fica a raiz de uma fração ou a raiz de um número decimal? Nós também vimos isso ano passado, nós estamos só recordando, então prestem bastante atenção, tá? Alguns exemplos. Por exemplo, raiz quadrada de 16 25avos. Para extrair essa raiz quadrada, a gente só precisa fazer a raiz do 16 e a raiz do 25. Lembram disso? Que vai ficar raiz quadrada do 16 é 4, raiz quadrada do 25 é 5. A resposta dessa raiz é 4/5, tá bom? Pro, e como fica quando for número decimal? Bom, quando for número decimal, a primeira coisa que a gente precisa fazer é transformar em fração. Transformar esse número decimal em fração. Então, para transformar 0,04 em fração, a gente coloca o 4 em cima e embaixo vai o 1 e mais 2 zeros, porque eu tenho duas casas depois da vírgula. Então, esse número decimal em forma de fração fica 4/100, ou 4 centésimos, tá? Agora, a gente vai tirar a raiz do 4 e depois extrair a raiz do 100. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 100 é 10. Se o exercício não exigir, pode deixar a resposta em forma de fração. Agora, se o exercício quiser a resposta em forma de decimal, aí tem que dividir o de cima pelo de baixo e achar qual é esse decimal, tá bom? Bom, então agora é a vez de vocês. Eu quero que vocês peguem os exercícios, façam todos os exercícios, a lista inteira, treinem bastante, para que vocês aprendam de fato esse conteúdo. É muito legal se vocês voltarem o vídeo e fizerem os exercícios junto comigo agora. Então, vocês vão pausando o vídeo, vão fazendo o exercício, já vão tirando a dúvida para ver se por acaso ficou alguma dúvida, tá bom? Beijos, até a próxima aula!